esse tema do qual nós vamos tratar é um assunto que aparentemente é um assunto antigo, velho, que se refere à posse e seus efeitos, mas, na verdade, ele se insere hoje em um dos temas mais atuais do direito civil, relacionado ao direito de propriedade. O professor Mário Benhame aqui certamente se lembra de há muitos anos, quando estudou na faculdade de Direito e também nas suas aulas, que tratava da posse, exatamente seguindo o Código Civil de 16, como hoje se encontra no Código Civil de 2002. Aparentemente, nada mudou, né? Parece um direito velho, alguma coisa antiga, sobre o qual, portanto, nenhuma novidade poderia existir. Mas mudou, de fato, significativamente a forma de se compreender a posse hoje no direito privado, no direito civil moderno, né? E antes de tratar, portanto, desses efeitos que a posse tem, disciplinados no Código Civil, eu acho que é conveniente a gente inserir a posse diante hoje do direito civil moderno, do direito civil do século XXI, do direito civil do novo milênio, do direito civil que está hoje inserido num estado social que já não representa mais as ideias exatamente iguais como foram no passado, do liberalismo, da Revolução Francesa, etc. Porque a herança que nós temos hoje do liberalismo no Código Civil ainda ela é pesada e ela nos leva a compreender a posse com certos desvios, certa distorção. E o que se verifica hoje na prática é que, às vezes, nós nos colocamos de forma muito restritiva no exame da posse nos dias de hoje, voltando a um passado que não existe mais, ao passado liberal, e às vezes, por excesso talvez de entusiasmo, né, nos colocamos muito adiante do tempo que nós vivemos também, né, colocando a posse dentro de um estado social, ou de uma questão social e política e ideológica que ela efetivamente não tem, porque é um instituto do direito privado. Então, é importante situar a posse nessa pós-modernidade que se diz que vivemos hoje, no século XXI, no direito civil moderno, né? E para isso vamos lembrar alguma coisa a respeito da posse, como foi no passado. A posse está ligada diretamente ao direito de propriedade. Existe uma relação íntima entre a posse e a propriedade, que foi bem defendida na teoria objetiva, adotada pelo Código Civil, a teoria objetiva da posse, defendida pelo Jhering, né, Rudolf Jhering, né, um jurista alemão que viveu no século retrasado e do qual até hoje somos obrigados a fazer referência, a estudar as suas ideias, porque elas permanecem atuais. E o Jhering, então, dizia que a posse está relacionada à propriedade porque todo possuidor presume-se que é proprietário. Consequentemente, todo proprietário tem direito à posse. A posse é um meio ou uma condição para o exercício do direito de propriedade. E o Jhering usava uma figura para fazer referência a isso que ele sustentava, que, embora fosse do seu tempo, ela nos faz compreender melhor. Ele dizia que a posse representa, em relação à propriedade, ou a propriedade sem a posse, seria correto dizer assim, seria um tesouro sem a chave, ou seja, um baú que guarda riquezas, do qual nós não temos a chave para abrir e desfrutar dessa riqueza. Seria a propriedade. A propriedade sem a posse é um tesouro sem a chave. É a fruta na árvore sem a escada, né, ele dizia, para ter acesso a ela e desfrutar, portanto, da riqueza que ela representa. Então, se todo proprietário deve ter a posse, porque a posse é o meio de exercer o direito de propriedade, ele representa um direito nulo, um nada sem a posse, então, consequentemente, todo possuidor presume-se proprietário. Essas eram as ideias
básicas, né, da ideia da teoria objetiva da posse, do Ihering, né, que se adotou no Código Civil brasileiro. Basta ver o artigo 1196 do Código Civil para se verificar que a teoria adotada no Brasil é a teoria de Ihering, a teoria objetiva. Nesse artigo está disposto que o possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes da propriedade, ou seja, é aquele que se comporta como dono. Por que ele se comporta como dono? Porque a posse decorre da propriedade. Bom, e onde eu quero chegar, lembrando essa teoria de Ihering? A posse decorre da propriedade, é um meio de exercício da propriedade. Então, na verdade, o que se dispõe a respeito da propriedade hoje se aplica igualmente à posse, ao direito sobre a posse. E a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, estabelece que a propriedade é um direito inviolável, artigo 5º, caput, e que a propriedade é um direito garantido, artigo 5º, inciso 22, e que esse direito inviolável e garantido é o direito que deve atender à sua função social, artigo 5º, inciso 23. Se a propriedade, então, está assegurada, garantida na Constituição Federal, desde que ela cumpra a sua função social, a posse que decorre dela também está condicionada ao cumprimento da sua função social. É aí que se insere, então, o que se tem de mais novo, de mais moderno sobre a posse nos dias de hoje. A posse deixou de ocupar aquele lugar no Estado liberal do passado e se inseriu, junto com a propriedade, no Estado social que representa a nossa Constituição de 88. Né? Agora, essa passagem do Estado liberal para o Estado social, é claro que ela não ocorreu ainda completamente e também não ocorreu sem trauma, né? Sem trauma algum, sem nenhuma consequência, sem nenhum prejuízo. Claro que sim. Isso, de fato, se verifica quando alguém, por exemplo, defende que a propriedade que não atende à sua função social está livre para ser invadida, para ser ocupada, para ser tomada por alguém que se considere ou se arvore no direito de cumprir a sua função social melhor do que o proprietário. Claro que dizer que a propriedade tem função social não significa, de modo algum, entender que a propriedade que não atende a esta função social está livre para invasão ou ocupação, ou seja, qual for a ideologia que justifique uma ocupação da terra ou da propriedade urbana, de um modo geral, sem o devido processo legal. Né? Quem entende assim não leu completamente os dispositivos do artigo 5º da Constituição, porque lá no inciso 54 do artigo 5º também está previsto: ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Qual é o processo legal para a privação dos bens? É a desapropriação. Ou, se eu estou falando da expropriação judicial, é um processo de execução, né, legalmente aparelhado. É esse o processo devido que nós todos temos o direito, temos a garantia, antes de nos ver privado da propriedade e, consequentemente, da posse. Então, há um engano, ou talvez um excesso de entusiasmo daqueles que pensam que, porque a posse e a propriedade estão ligados a uma função social, elas estão sujeitas, então, a esses movimentos sociais de ocupação da terra, sem o devido processo legal. Né? Porque, de fato, ainda que se reconheça a legitimidade desses movimentos, em algum momento, para a ocupação da terra, ou a distribuição melhor da terra, que não é ocupada racionalmente, o fato é que, ao permitir que esses movimentos façam uso da força, ou o exercício arbitrário das próprias razões, para tomar a posse desses imóveis, nós estamos, na verdade, atropelando e prejudicando todas as políticas públicas que o Estado deve formular para fazer essa reforma agrária adequadamente, racionalmente, legalmente, né, de acordo com a norma, com a Constituição que nós temos em vigor no Brasil. Então, há um excesso, realmente, no pensamento daqueles que defendem essa possibilidade. Né? Isso me parece muito claro. Né? Há algum tempo eu me recordo,
no primeiro mandato do presidente Lula, nós tivemos uma pessoa muito digna, muito correta, ocupando a chefia do Ministério Público Federal. Foi o doutor Cláudio Fonteles, né? E ele, em um momento ou outro, quando entrevistado, e naquele momento os movimentos sociais envolvendo a ocupação da terra se movimentavam com mais vigor, né? E ele, em um momento ou outro, defendeu essa ideia de que eles estavam legitimados a ocupar as terras que não eram utilizadas adequadamente, né? Não cumpriam a sua função social. Mas ele, logo depois, ele não voltou mais a fazer essa afirmação, se calou, na verdade, a respeito disso, não incentivou mais esses movimentos, porque me parece que ele reconheceu que, de fato, aquela solução não era mais adequada, como de fato não é, né? Tanto que o Judiciário tem decidido reiteradamente em favor dos proprietários que têm a sua posse perturbada, ofendida, né? Nesses casos, por esses movimentos. Então, vejo que é preciso compreender melhor a propriedade para entender quais são os efeitos que a posse hoje tem no direito brasileiro. A posse está ligada diretamente a esta função social. No passado, a propriedade, ao tempo do liberalismo, da Revolução Francesa, de 1789, a propriedade foi considerada, isso está escrito naquela Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada na famosa Assembleia da Revolução Francesa. A propriedade está escrito dessa forma lá. A propriedade é sagrada, né? É assim que está escrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada já em 1789. Sagrada significava, então, intocada ou intocável, intangível, um bem, portanto, que estava livre da ação do Estado e de qualquer outra pessoa. Será que a propriedade nos dias de hoje é essa propriedade sagrada do liberalismo de 1789, da Revolução Francesa? É evidente que não. Mas ela também não é a propriedade que está disposta a qualquer interesse, né, como dos movimentos sociais, do qual nós estamos falando, né, sem nenhuma restrição. Não. A propriedade hoje deve atender à sua função social. Se ela deixar de atender à sua função social, o Estado está legitimado a investir, então, contra o proprietário e a propriedade, aplicando as medidas que a própria Constituição já defende, já defere, né? Inclusive a mais drástica de todas, que é a desapropriação para fins de reforma agrária, no caso de imóvel rural, ou a desapropriação do imóvel urbano, que não atende ao plano diretor da cidade, a Constituição também prevê isso, ou a aplicação do imposto progressivo sobre a propriedade, quando ela também não atende à sua função social. Há uma série de medidas que estão previstas na Constituição e outras que a legislação infraconstitucional já criou e pode ainda criar. Porque, no fundo, esta função social da propriedade é alguma coisa que está muito mais presente num livro de doutrina do que nas revistas de jurisprudência, né? Na prática, na verdade, nós temos encontrado pouca aplicação dessa função social da propriedade, né? Há uma dificuldade, realmente, em dar cumprimento exato a essa disposição constitucional, que não é nova, né? Se fala na função social da propriedade desde, segundo consta, a Constituição Alemã de Weimar, de 1918. Foi aquela que primeiro declarou: a propriedade obriga, é o que está escrito lá. Se diz, na verdade, que não foi essa a primeira Constituição a tratar da propriedade dessa forma. A Constituição mexicana, um ano anterior, de 1917, já falava da função social da propriedade. No Brasil, desde o governo, do primeiro governo Getúlio Vargas, das constituições, portanto, do Estado Novo, etc., já se fala da função social da propriedade, que agora está na Constituição de 88, e ganhou um realce maior, né, no direito privado, no direito civil moderno, porque nós vivemos hoje essa passagem do Estado liberal para o Estado social, um Estado do bem-estar social, um Estado, portanto, que interfere cada vez mais na vida de todos para promover justamente esse bem-estar social. E a propriedade está inserida aí.
Ela já não é um direito absoluto como foi no passado, mas ainda conserva em favor do seu titular aquelas prerrogativas clássicas, né, que se costuma lembrar no direito civil, direito de usar, de fruir, de dispor. Ela ainda tem essa característica. O direito de propriedade ainda confere ao seu titular, em tese, o direito de fazer do que é seu o que bem lhe aprouver, ressalvadas as limitações de ordem pública que se impõem ao direito de propriedade. Muito bem. A posse, então, como deriva do direito de propriedade, também deve atender a esta função social. E a posse no Código Civil, ela tem uma disciplina muito correta, adequada, baseada nessa teoria objetiva, que o Clóvis Bevilacqua, que foi o autor do Código de 16, e eu considero também autor do Código de 2002, porque foi copiado, né, professor Sérgio? O Código de 2002, sem demérito ao grande jurista que nós perdemos há pouco, né, o Miguel Reale, né, sem demérito para o seu trabalho, que foi fantástico na organização da comissão, etc. O Código de 2002 é o Código de 16 modernizado. Modernizado com certa timidez, né? Se usou as súmulas do Supremo, aquilo que se tinha consagrado na doutrina, e se atualizou o texto. O texto ficou muito bom para 1972, quando o projeto estava concluído. Depois fizemos aí algumas adaptações de último momento para que ele pudesse entrar em vigor. Eu acho que o legislador fez bem, né, de editar um novo código atualizado como esse. Mas ele não é um código inteiramente novo, é o código ainda de 16. E o Clóvis adotou a teoria objetiva, e o Código de 2002 reproduziu os dispositivos do código anterior. Então nós temos, em tese, uma disciplina da posse hoje exatamente igual àquela que existia em 1916. Mas, de acordo com o Estado Social brasileiro, de acordo com a Constituição de 88, de acordo com tudo que ocorreu de novo, né, nas relações sociais dos últimos anos, então essa lei do Código Civil deve receber então uma interpretação também moderna, adaptada. Esse trabalho pertence aos juristas, aos doutrinadores, aos tribunais, de dar vida a uma lei que está estaticamente, né, paralisada no século anterior, né? É possível isso? Não é um trabalho, de fato, que está fora do alcance de todos nós. É possível. Agora é preciso ter um pouco de boa vontade, ter o nosso pensamento sempre aberto ao novo, o que às vezes é um pouco difícil ao ser humano. O ser humano não gosta de mudança, né? Ele é conservador, né? Ninguém gosta de mudar nada, né? Às vezes você vai em algum lugar e fala assim, olha, pega essa cadeira, põe do lado de cá. Não mexe nisso daí, porque senão o que vai acontecer? Não, alguma coisa não vai acontecer, não vai ficar bom, né? O ser humano não gosta de mudança, né? Então, nós temos que ter o espírito aberto às mudanças que são necessárias para dar a vida nova a esses dispositivos. E entre os efeitos da posse, então, previstos no Código Civil de 2002, nós vamos encontrar a proteção judicial e extrajudicial da posse, artigo 1210. São as ações possessórias, os entendidos possessórios, e a famosa legítima defesa da posse, ou de esforço imediato, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Vamos encontrar ainda, quanto aos seus efeitos, os efeitos que se reconhece em favor do possuidor ou contra ele em relação aos frutos percebidos, em relação aos riscos sobre a coisa, se ela se perder ou se deteriorar, em relação às benfeitorias realizadas pelo possuidor, em relação ao direito de retenção a propósito destas benfeitorias, em relação à indenização pela acessão, o direito à acessão, a criação de coisa nova, uma construção ou plantações, também é um efeito decorrente da posse. Depois ainda vamos encontrar outros efeitos no Código Civil. Eu vou encontrar a uso capião, que o professor Mário Benhame vai falar daqui a pouco. É um efeito da posse também, né?
Hoje há uso capião, né, professor? Não mais o uso capião. É um transexual, mudou de gênero, né? Até ontem nós nos referimos ao uso capião. Mas agora é a uso capião, mudou de sexo, né? Ninguém sabe como, mas... né? Outro dia apareceu um processo lá no tribunal, nós julgamos na Câmara, de uma mulher que virou homem. Né? Hoje tudo isso é possível, né? O homem vira mulher, mas a mulher virar homem é mais difícil. Né? Não tinha visto, mas ocorreu. E hoje já tem nome de homem, a morfologia do homem, porque fez uma cirurgia. E a dúvida no tribunal era se essa mulher que virou homem deveria ter documentos de homem ou de mulher. Porque a preocupação lá dos meus colegas é se ela, né, ou ele agora, né, pretender se casar. Poderia enganar alguém, né, professor? Aliás, o professor Álvaro Vilaça tratou, né? O professor Álvaro Vilaça hoje abordou essa questão na palestra inicial, não é? Sobre os direitos de personalidade, envolvendo uma questão dessa natureza. Mas vejo que tudo isso veio a propósito da uso capião, que também mudou de sexo, né? Só falta o documento agora, né? E a uso capião, então, é um efeito da posse também, né? Decorrente, portanto, previsto também no Código Civil. Então, todos esses efeitos hoje devem ser estudados e entendidos de acordo com a realidade constitucional brasileira. A posse ligada à propriedade também tem uma função social. E a partir daí, então, nós devemos pensar, ou repensar, a questão que hoje ainda se conserva no Código Civil, da legítima defesa da posse e do desforço imediato. A legítima defesa da posse e o desforço imediato representam exceção à regra que impõe a todos nós recorrer ao judiciário, à jurisdição, para fazer prevalecer o nosso direito. Porque, independentemente, portanto, da ação judicial, a lei assegura ao possuidor violado, ofendido, o direito de usar a força para recuperar a posse que perdeu ou defender a posse que está sendo ofendida. Né? Será que eu tenho ainda esse direito previsto no Código Civil, expressamente no artigo 1210, está lá. Será que eu ainda tenho esse direito diante da Constituição Federal, que fala de uma função social da propriedade, que fala da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, do direito à moradia e de tantos outros direitos sociais? Será que ainda está em vigor esse dispositivo da Constituição? Bom, quanto à legítima defesa da posse, ou seja, eu teria autorização legal para repelir usando a força, desde que eu faça com moderação e usando dos meios adequados, a agressão injusta que eu recebo, portanto, contra a posse. Eu teria, então, o direito de repelir, usando a força, essa agressão injusta. Quanto a esta legítima defesa da posse, a doutrina hoje não tem dissonância quanto a afirmar que ela continua a existir. Assim como a legítima defesa no direito penal, que o princípio é o mesmo. Quando alguém ofende a posse, antes de ofender a coisa, ela ofende a pessoa do possuidor. É o possuidor que é diretamente ofendido quando a posse é esbulhada, é turbada. É o possuidor, é a pessoa. Então, defender a posse é, antes de tudo, defender a pessoa. E se no direito penal eu ainda tenho, e não pode ser de forma diferente, né, a legítima defesa, eu tenho também no direito privado, em relação à posse. Né? Não há sentido nenhum alguém forçar a porta para entrar na sua casa, né, e você, então, pedir para ele, aguarde aí um minutinho, né, eu vou na justiça ali, pedir uma liminar e já volto. Né? Minutinho, né, professor? O senhor sabe, né? Um minutinho, vai longe, né, no judiciário de hoje, principalmente São Paulo, né? Está aí sobrecarregado. Então, é evidente que não seria deixar esse possuidor desamparado. Agora, e quanto ao chamado desforço imediato? O que é o desforço imediato? Desforço imediato é a recuperação da posse perdida. E o Código Civil diz
que nós, possuidores ofendidos, temos esse direito de retomar a posse perdida, desde que, diz o Código, faça logo, e usando também de moderação. Então, se você, acontece isso muito, né? Eu trabalhei durante algum tempo no Fórum de Itaquera, no Fórum de São Miguel Paulista, aqui na Zona Leste, e lá eu via, mais do que agora no tribunal, via muito esta realidade. A pessoa, às vezes, se ausentava da sua casa, né? E por pouco tempo, quando voltava, encontrava o imóvel ocupado, invadido, né? Às vezes ia passar o fim de semana, né? Saía no sábado, ia à praia, quando voltava, não tinha mais casa, já estava ocupado, né? Tinha outra pessoa lá. E ele se sentia, né, motivado a usar a força e tirar a pessoa de lá, usando a força. E nós sabemos que quando alguém se dispõe a usar a força, nós sabemos que isso, como isso começa, mas ninguém pode dizer como isso acaba, né? Até eu costumo brincar lá com os alunos na graduação, né? Eu falo sobre isso, né? E digo para eles, né, se você for procurado por uma pessoa, um cliente, né, que lhe relate uma situação como essa, e você então for chamado a aconselhá-lo, né, e dizer a ele que ele tem esse direito, no artigo 1210, de usar a força, recuperar a posse, né, você também faça o seguinte, já indique a ele um colega seu especializado no direito criminal, né, um advogado criminalista, porque ele vai precisar, né. A hora que ele se dispõe a usar a força, com certeza, alguma consequência isso vai trazer. Então, será que isso hoje está em vigor? Eu posso usar a força para recuperar a posse, ainda que seja de acordo com aquelas condições do Código Civil, faça logo, né, no primeiro momento, ainda no calor dos acontecimentos, que eu possa, portanto, usar a força e recuperar a posse? Um jurista do Rio Grande do Sul, e há pouco nós tivemos aqui a presença do professor Rolf Madaleno, né, que é de lá, e um jurista de lá, que eu considero muito, chama-se Ricardo Aroni, é da Universidade do Rio Grande do Sul, e ele tem um trabalho escrito sobre a Constituição e o novo Código Civil. É uma coletânea de artigos, são vários autores, ele é o coordenador e ele escreveu um artigo sobre os efeitos da posse em face da Constituição Federal. E ele afirma, e na doutrina são poucas as afirmações nesse sentido, mas ele é bem enfático e convicto a respeito do que ele diz, que essa disposição hoje do Código Civil é inconstitucional. O desforço imediato hoje não está mais de acordo, não se conforma com o texto constitucional. Por quê? Porque ele diz que, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, da função social e de outros tantos que ele enumera no seu trabalho, não posso mais justificar o sacrifício que se impõe à pessoa humana com uma agressão que eu vou desferir contra ela, para recuperar a posse de uma coisa que você já perdeu, você não tem mais. Já está nas mãos do possuidor. Você foi para a praia, voltou, não tem mais, né? A pessoa está lá. Você não pode mais sacrificar, então, a integridade, a saúde, a vida, a liberdade desta pessoa para recuperar a posse sobre uma coisa. Você deve recorrer ao judiciário e deixar que o Estado, então, usando da jurisdição, que é seu monopólio, então, ele sim pode usar a força contra essa pessoa. Não o particular, né, a pessoa. Eu penso, já refleti muito sobre isso, eu penso que essa afirmação que esse professor do Rio Grande do Sul faz no seu trabalho, ela está correta. Hoje nós não podemos mais defender mesmo essa ideia de desforço imediato. Talvez até, em algumas situações, a legítima defesa da posse também não se justifique, né? Eu vejo, às vezes, na televisão, o fazendeiro sitiado, né, naquelas fazendas que são improdutivas, né, pelo menos se faz essa imputação a ele, né, que ele não dá aproveitamento racional, está lá sitiado e ali uma centena, até milhares de pessoas se preparando para avançar sobre ele. O que ele vai fazer?
A legítima defesa, nesse caso, estaria autorizando ele a usar da violência máxima, né? Tirar a vida da pessoa que se coloca naquela situação. A nossa sociedade não aceita mais essa violência. Basta lembrar o caso, que ainda tem repercussão, que ocorreu no Pará, né? Quando os policiais militares, autorizados por decisão judicial, no cumprimento, portanto, de uma ordem de reintegração, excederam no uso da força, causaram a morte de várias pessoas e hoje, onde eles estão? Sentados no banco dos réus, respondendo ao processo criminal. Até o seu comandante foi já, acho que julgado, acho que foi até condenado. Por quê? Porque a sociedade não aceita mais essa violência, né? Contra a pessoa para recuperar a posse de uma coisa, né? Então, isso é reflexo do momento que nós vivemos hoje, da sociedade que estamos hoje, do Estado o Estado brasileiro que a Constituição de 88 desenhou. Então, isso tudo nos traz, então, uma nova reflexão sobre a posse, né? É isso que é importante a gente lembrar, destacar, de fato, quanto ao que se tem de novo sobre a posse. O primeiro efeito, mais importante, talvez, então, que é a proteção extrajudicial da posse, hoje está abalado pelos ideais desse Estado social e por tantos outros direitos que se reconhecem em favor da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, que no passado não tinham, pelo menos não tinham o mesmo vigor que tem hoje na Constituição de 88. Né? Bom, outros efeitos da posse, e eu não quero também tomar o tempo aqui do professor Mário, que tem coisas mais importantes para falar, né? Mas outros efeitos da posse estão relacionados ainda à proteção judicial, né? E aqui eu vou me preocupar apenas com um aspecto dessa proteção judicial, que é aquele que eu sinto que as pessoas em geral têm mais dificuldade de compreensão. Tanto os alunos, estudantes, como advogados, como juízes, como professores, têm dificuldade com isso. Eu também tenho, confesso que também me ocorrem muitas dúvidas quanto a isso. Que é a questão da exceção do domínio nas ações possessórias. Uma questão complexa. O que significa isso? Quando alguém promove uma ação possessória, porque sofreu uma turbação da posse, que é aquela situação em que ele sofre uma perturbação do exercício da posse sem perder a posse, injusta. Ou quando ele propõe uma ação de reintegração de posse, então ele foi esbulhado, perdeu a posse, injustamente. Ou quando ele sofreu uma ameaça de turbação ou esbulho, mas que se conserva na posse. Em um destes casos, ele tem uma ação possessória, ação de interdito proibitório, ação de reintegração, ação de manutenção. Nestas ações possessórias, o mesmo artigo 1210 do Código Civil proíbe que o réu possa, em sua defesa, alegar o direito de propriedade. E o Código de Processo Civil tem, no artigo, salvo engano, 921, professor César aqui, sabe melhor? 923? Se não me engano. Tem um dispositivo que é irmão do 1210, né? Parente, que proíbe que no curso da ação possessória se promova uma ação de reconhecimento de domínio. Os dois dispositivos têm o mesmo fundamento: proibir que na ação possessória se faça discussão do direito de propriedade. Na ação possessória, somente se discute posse. Por que assim? Aqui está a dificuldade. Como compreender uma disposição restritiva como essa? Por que o proprietário não pode alegar o direito de propriedade em seu favor numa ação possessória? Porque ele só pode discutir a posse, que é um fato e não um direito. Qual a razão dessa proibição? Para entender isso, eu gosto de lembrar um caso que me apareceu na vida profissional, quando eu trabalhava também no Fórum de Itaquera, um caso curioso, e vocês vão acompanhar comigo essa historinha, que é verdadeira, né? E vão entender melhor qual a razão dessa proibição. Um camelô, aqui do centro de São Paulo, que morava no Brás,
comprou uma casa em Itaquera. Uma casa humilde, uma casa até em péssimo estado de conservação, mas foi aquela que ele conseguiu comprar com o seu dinheiro. Mas ele não pretendia morar nesta casa porque ele tinha os seus negócios, né? Ele era um camelô, vendia as coisas aqui no Brás, aqui no centro. Ele morava numa casa alugada aqui, que era melhor para ele. Mas ele tinha preocupação de deixar a casa ali, né, vazia, porque alguém poderia invadir, né? Então ele encontrou uma pessoa, um senhor, já velhinho, sapateiro, e propôs a ele, justamente que procurava um lugar para ficar, que este sapateiro pudesse usar a sua casa até o dia que ele precisasse dela. Então o sapateiro, claro, aceitou, achou que aquilo realmente convinha muito aos seus interesses e mudou-se para essa casa, fez lá um pequeno reparo, instalou nesta casa a sua sapataria, uma oficina ali, pequena de sapataria, estava lá. Mas a vida deste camelô mudou. Mudou muito. E ele foi despejado da casa onde morava, aqui no Brás, de aluguel, e foi despejado de uma forma, parece, assim, surpreendente, inesperada. Ele se viu na rua. Ele, com a mulher e os filhos. Então, é claro, para onde vou? Vou para a minha casa de Itaquera, né? Aí bateu na porta lá do sapateiro, o sapateiro atendeu e disse: olha, você se lembra que eu disse para você que o dia que eu precisasse da casa, você tinha que sair? Ah, lembro, então. Pois é, esse dia chegou, é hoje mesmo, então eu vim aqui, peço para você desocupar, porque eu vou usar a casa, porque eu não tenho onde ficar. Ele falou: mas eu não posso ir embora dessa forma, porque nem esperava isso, você não me avisou, eu moro aqui, tenho minhas coisas aqui, como é que eu vou desocupar um imóvel dessa forma? Não, mas eu não tenho onde ficar, nós vamos ter que ver isso, você tem que ir embora. Aí o sapateiro então disse o seguinte: olha, você então faz o seguinte, você entra aqui com a sua família, ocupa aqui um cômodo da casa, eu fico no outro, até que durante uma semana e alguns dias eu posso encontrar outro lugar e vou embora. Ah, tá bom. Passaram a noite ali. No dia seguinte o sapateiro levantou de manhã, foi lá comprar o seu pãozinho e tal, para tomar café. Quando voltou, as coisas dele tudo na rua. Foi posto para fora, né? Ele então, talvez mais indignado do que prejudicado, né? Ele, inconformado com aquela situação, procurou um advogado. O advogado promoveu uma ação contra o dono da casa. Ação de reintegração de posse. Fui esbulhado. A minha posse era justa, porque eu tinha um contrato de comodato, que não foi rompido regularmente, porque eu não fui notificado, não fui avisado. Eu tinha uma posse justa, eu quero a posse de volta. E foi deferida, então, a liminar para a desocupação do imóvel, devolvendo o imóvel para o sapateiro, né? Mas o que foi que o proprietário alegou em sua defesa na ação possessória? Eu sou o dono, não posso sair daqui. Ninguém pode me tirar. Eu sou o dono, eu tenho que ficar aqui. Essa liminar não pode ser cumprida. Eu sou o proprietário. Eu tenho a prova da propriedade. É a exceção do domínio nas ações possessórias. Alegação da propriedade em defesa na ação possessória. Que o Código Civil, 1210, proíbe. Que o 923 do Código de Processo Civil não permite que se faça em ação própria, paralela. E por quê? Agora é fácil de entender. Porque se aquela alegação de defesa for admitida, aceita, o que se está fazendo na verdade? Legitimando um ilícito que o proprietário praticou contra o possuidor. Está dizendo para ele e para qualquer outro proprietário: tire quem estiver na posse do imóvel que lhe pertence, da forma que você quiser, use a força, porque o dia que ele se voltar contra você, você alega o direito de propriedade e o juiz paralisa, né, a ação judicial e lhe dá ganho de causa, né? Você tem, portanto, a propriedade não pode ser prejudicada, não pode ser subtraída a posse nessas condições. Então, a questão da exceção do domínio, justamente, é proibida, vedada pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, para que o proprietário não possa legitimar a ofensa que pratica contra a posse através da alegação de propriedade nas ações possessórias ajuizadas contra ele,
né? Ah, mas esse sapateiro, então, vai ter direito a ficar no imóvel que não é seu, até que o proprietário faça o que ele não fez. Notifique, constitua ele em mora, decorrido o prazo, aí o esbulhador passa a ser o sapateiro, né? Porque não cumpriu o contrato de comodato, não cumpriu a obrigação principal, que seria de restituir. Mas usar a força contra ele, a lei não permite. É isso que fundamenta, portanto, a exceção do domínio nas ações processuais. E esse sapateiro, esta ação, a curiosidade dela, que me faz sempre lembrar desse caso, é que o proprietário ficou inconformado realmente com essa decisão, né? Foi 2 vezes despejado, né, professor? Não foi só uma, né? Foi 2 vezes em pouco tempo, né? E passado algum tempo, eu fui entrar numa sala de aula nova, uma turma nova, em outra universidade, eu dou aula hoje na FMU, mas em outra universidade, e quando entro na sala, quem foi que estava sentado ali na primeira cadeira? Não o sapateiro, o dono da casa. Vai aprender. E me viu lá, ele já tinha feito uma audiência comigo, me reconheceu rapidamente, né? Ficou um pouco abalado com a minha presença, né? E foi meu aluno durante 6 meses de direitos reais, posse e propriedade. Foi o único aluno que aprendeu tudo na teoria e na prática. E depois ele compreendeu melhor, né, o que aconteceu. Tinha uma certa mágoa que acho que até hoje ele carrega por conta disso, e acho até justificada, né? Mas ele entendeu melhor o que tinha acontecido. Eu espero ter trazido alguma contribuição, né, a essa segunda jornada de direito civil. Não quero me estender, porque o propósito aqui é justamente que a gente fale pouco, não fale muito. Nós vamos ouvir aqui agora o professor Mário Benhame, que vai falar sobre a usucapião. Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, espero ter correspondido à expectativa, e fico aqui à disposição para responder alguma dúvida, alguma questão. Eu vou continuar aqui para ouvir o professor Mário Benhame e estou à disposição. Professor César, muito obrigado.